Graça e paz em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Eduardo Jorge Santos, do Ministério Projeto de Deus, sediado em Joinville, estado de Santa Catarina. Vamos tratar então aqui dos assuntos que estão dentro do seminário de libertação e cura interior online, seminário bíblico online, que trata de libertação e cura interior. O primeiro assunto que vamos tratar é a nossa libertação pessoal, depois vamos tratar das heranças, ou seja, quebra de maldições, aquilo que herdamos e precisamos remover de nossas vidas, que já foi levado por Jesus na cruz do Calvário. E numa terceira ministração, então, vamos tratar da cura emocional, cura da alma, cura interior. E na quarta ministração teremos, então, as orações de renúncia na questão da alma, na questão das rejeições, feridas da alma, tudo que se trata, então, o relacionado à nossa alma. Quero trazer aqui para vocês, dentro desse primeiro assunto, que é a libertação pessoal, ou seja, nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fizemos, na questão de pecados, iniquidades, transgressões, quebra de leis e mandamentos de Deus. Muitos de nós deixamos de fazer aquilo que fazíamos antes da nossa conversão, ou até um pouco depois da conversão, antes de conhecermos bem a palavra de Deus, porém nunca confessamos a Deus em arrependimento, apenas abandonamos. E a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 15, no verso 13, respondeu-lhe ele: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Certamente aqui Jesus não falava de algo ecológico, de ecologia, de árvore, de planta, simplesmente. Foi algo figurativo. Está tratando então de nossas vidas, ou seja, das plantas espirituais, das raízes espirituais, dos frutos espirituais que não procedem de Deus e que fazem parte da contaminação do ser humano. Também ele fala que isso tudo será arrancado, ou seja, toda a planta que o Pai não plantou em nós será arrancada, ou seja, aquilo que não vem do Pai, né, da origem de como Deus criou o ser humano sem pecado, sem iniquidade. Aquilo que está em nós e que não veio do Pai, que não pertence ao reino de Deus, precisa ser removido nas suas raízes, extirpado nas suas raízes. E Mateus 21, 19 diz: e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folha somente, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Claro que esses dois textos não estão falando, mais uma vez, repito, de ecologia, mas de raízes espirituais. Na Bíblia Judaica completa, Mateus 15, 13 diz assim: ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Aqui no hebraico, raiz vem da palavra ainhará, que quer dizer olho mau, a raiz do mal, ou seja, todo o mal que está em nós, que não cala. Claro que todo o mal não foi plantado por Deus, nem o mal foi plantado por Deus, portanto precisa ser removido nas suas raízes. Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então precisamos eliminar em nós aquilo que veio como fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse morrerá quer dizer conhecerá o mal. O homem pecou, Adão e Eva pecaram, mas não morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Então fala aqui de uma morte espiritual. Gênesis capítulo 3, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, abertos para aquilo que era mal, aquilo que era do mal. E conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então aqui olhos quer dizer portais espirituais. Desde então, desde a queda, o homem tenta de alguma forma trazer uma solução para a sua vida, como naquele momento foram folhas, por isso que depois Jesus ordena que seque aquela figueira. A figueira lembra daquelas folhas que eles usaram para cobrir a sua nudez, cobrir aquilo que mostrava que era pecado, o pecado neles. O ser humano sempre tenta de alguma forma se autoflagelar ou se livrar do pecado sem passar pela cruz do Calvário. Passar pela cruz do Calvário é passar por arrependimento. Então os frutos que o ser humano carrega em si, pecado e maldição. Imagine você na sua frente uma árvore, o que você vê imediatamente na árvore? Você vê o caule, o tronco, você vê as folhas, você vê frutos. Esses frutos são pecados e maldição, porém você não vê as raízes. Se não cortarmos as raízes, ou se não secar essa raiz de pecado na sua vida, ela vai continuar a dar frutos. Esta é a razão que algumas pessoas elas passam por alguma ministração, vão nos cultos, começam a ler a Bíblia, se santificam, buscam a Deus, oram, jejum, etc. Tudo isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa edificação como filhos e filhas de Deus. Porém, isso não vai trazer libertação, não é assim a libertação.
Se não se arrepender e confessar seus pecados, extirpando a raiz de iniquidade, que é aquilo que levava o ser humano a pecar, esses pecados voltarão. Então a pessoa fica bem por um período, porém, como aquela árvore ainda tem raiz, tirou apenas o fruto, que é o pecado e maldição, expulsando os demônios e não tratando das raízes, ou seja, não fechando as portas que estavam abertas para os demônios agirem no ser humano. Lembrando que Satanás e demônios só veem uma base legal foi dada a eles, ou seja, tem que ter uma porta aberta pelo pecado. Caso contrário, eles não conseguem entrar no ser humano. Aí então, como não extirpou a raiz e tratou apenas do fruto, vai se passar estação, meses, às vezes meses, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja. E como a raiz está ali, ela volta a dar os mesmos frutos, a pessoa volta a ter os mesmos desejos pecaminosos, mesmas compulsões, mesmas tendências ao pecado e traz de novo o desejo, acaba caindo na prática daqueles mesmos pecados. E ela pergunta, mas eu não estou liberto ainda só pelo fato de ter confessado Jesus? Você não está liberto ou liberto. Você está liberto quando se arrepende de seus pecados. Então é preciso arrancar a raiz de iniquidade. Então a raiz não cortada volta a dar frutos, ou seja, as raízes de pecado que não são extirpadas do ser humano vão se fortalecer com o tempo e voltarão a dar frutos. Tem que extirpar então essa iniquidade, ou seja, secar essa raiz para não dar mais frutos, assim como Jesus ordenou que aquela figueira secasse e não desse mais frutos. Assim será com a nossa vida quando nos arrependemos e confessarmos nossos pecados. Uma oração criativa que vamos praticar daqui um pouquinho. São 4 as principais raízes de iniquidade no ser humano. A primeira é idolatria. Toda a base de idolatria, quando se trata de culto a ídolos, como algumas religiões praticam, é necromancia. Eles já morreram, João, Maria, Pedro, Aparecida, etc. já morreram. Então se trata de culto a mortos. Então o que é idolatria? É o que quer tomar o lugar do verdadeiro Deus, ídolos, falsos deuses, etc. Segunda raiz é ocultismo, tudo que se oculta através da cultura, da religião e política de um povo. O que está por trás disso? É essa a raiz de iniquidade. Terceira raiz, então, perversão sexual. São todas as práticas fora do padrão de Deus nessa área. É um padrão de Deus em santidade para a área sexual. Tudo que é feito, praticado pelo ser humano que é fora desse padrão de santidade, então, é um padrão de perversão sexual que precisa ser extirpado. Quarta raiz é derramamento de sangue. São pactos de sangue, sangue derramado, sangue inocente derramado, através de virgindade perdida fora do casamento, homicídios, assassinatos, suicídios, etc. São várias as formas, então, aí, de manifestação. Aborto também. A palavra de Deus diz, não matarás. Quando alguém abortou, então matou um ser. E não apenas um ser, mas uma geração. Quantos teriam, então, ali? Cada um desses seres, cada um desse homem ou mulher que deixou de nascer, poderia ter o quê? 3, 4 filhos, pela média. Hoje, 3 filhos, que teriam talvez mais 3, e mais 3, e mais 3. Então, não é apenas uma pessoa, mas uma geração ali que foi abortada e que foi tirado, então, o direito de vir à vida. Então, qual é a dinâmica das iniquidades? O pecado alimenta a iniquidade, que é o torcido, a maldade que o ser humano carrega desde a queda de Adão e Eva, que então sustenta a maldição. Quando tratamos de quebra de maldição, precisamos tratar então do pecado, da iniquidade, e assim estaremos quebrando a maldição. Isaías 59:2 é bem claro esse texto, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então está claro esse texto aí, que o Senhor não pode responder ao pecador, ou quem está ainda debaixo de uma base de pecado com raiz de iniquidade dentro de si. Provérbios 30:12, esse texto expressa muito bem essa questão de nós acharmos que temos tudo resolvido e não resolvemos ainda, na questão do pecado, e diz assim, a gente que é pura aos seus olhos, e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Ela é pura aos seus olhos, ela tomou uma forma, uma capa de crente, ou por causa da roupa, ou do cabelo, ou de não raspar alguma coisa, sem querer ofender ninguém, mas essa é uma realidade. Então a pessoa acha que por aquilo, por aquela aparência dela, ela está santificada. Não há como estar santificada apenas numa aparência. Ela precisa tratar da sua imundícia, ou seja, confessar os seus pecados e iniquidades numa atitude de genuíno arrependimento diante de Deus Pai. Chegando diante de Deus e dizendo, Senhor, eu pequei, eu fiz tal atos, ou seja, listar esses atos todos para depois confessar diante de Deus e assim estará livre da sua imundícia. Oséias 4:6, o Senhor nos diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Qual é o conhecimento? Da palavra de Deus e a aplicação genuína, verdadeira, correta dessa palavra de Deus.
Jesus vai além, então, com uma concordância desse texto do Velho Testamento e do Novo Testamento, em Mateus 22, 29, quando diz: respondeu-lhes Jesus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu sempre falo e repito que nós só temos uma vida para glorificarmos a Deus. Então é agora, não teremos uma outra oportunidade. Glorificaremos o nome do Senhor vivendo em santidade, sem qualquer raiz de pecado e iniquidade mais plantada em nós ou dando frutos. Mas sim passaremos a dar frutos de santidade, aquilo que atrai a bênção de Deus, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, obedeceis todos os mandamentos que eu vos ordeno, estas bênçãos ali, segue relatando Deuteronômio 28, estas bênçãos te alcançarão. As bênçãos nos alcançam se nós andarmos em santidade, ou seja, se confessar os nossos pecados, tirando da base legal de ação de Satanás e demônios contra nossas vidas. Precisamos entender um contexto de salvação e libertação. Jesus é o Salvador, ele veio ao mundo para salvar o pecador. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele também se manifestou como libertador. Lá em 1 João 3,8, na segunda parte desse versículo, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, tirar as obras do diabo que estavam no ser humano. Ele já fez isso, consumando todas as coisas na cruz do Calvário. Como nós temos isso para as nossas vidas, então nos apropriamos disso quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados e iniquidades diante de Deus. Aí estaremos livres, limpos de toda a raiz de iniquidade. E ele nos propõe então vida e vida com abundância. O diabo, Satanás, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir. Esta é a função dele. Porém, Jesus veio trazer vida, vida bio e vida com abundância, que é a vida zoe, é a vida de Deus em nós. Tanto que está assim relatado em João capítulo 10, no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A proposta do Senhor é vida e abundância. Muitas pessoas terão apenas a vida, é bio, estarão vivas, mas não estarão dentro daquele contexto de abundância, ou seja, não estarão em abundância. Por quê? Porque não santificaram o seu passado em arrependimento e confissão de cada item que praticou na área de pecados e iniquidades. Tudo então se procedeu através da queda, por isso que precisamos passar por libertação, porque houve a queda. A queda então foi a nefasta opção de agir contra a voz de Deus em oposição ao relacionamento com Ele. Silenciou a voz do ser humano, a voz profética, rompeu o relacionamento com Deus. Eu sempre digo que Adão e Eva tinham uma intimidade com Deus, um nível de relacionamento com Deus que nenhum ser humano teve e talvez não tenha até a volta de Jesus. Só tem esse relacionamento no céu, devido à contaminação deste mundo. E eles, com todo aquele nível de intimidade que tinham com Deus, do nível de relacionamento que tinham com Deus, jamais alcançado por algum ser humano até aqui, eles simplesmente viraram as costas para Deus em desobediência e ouviram a voz de Satanás através da serpente. Será que, no nosso caso, fomos diferentes ou somos diferentes? E também removeu o poder que Deus tinha dado do homem governar a terra e tudo o que há na terra. Então, na queda, o homem perde o domínio. Então, Jesus traz de volta o domínio quando ele vem trazendo o reino de Deus para a terra. Na queda, no Éden, o homem perdeu o domínio. Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Com isso, entrou a maldição no homem e na terra. Gênesis capítulo 3, 14 a 19, descreve a maldição, fala da desobediência, e Deus fala que a terra é maldita por causa do homem. Gênesis 4, 12, primeiro que existe homicídio, então sangue derramado sobre a terra, onde há sangue derramado, ou na raiz, na raiz familiar, na raiz hereditária, onde houve sangue derramado, há a maldição aí de sangue derramado, maldição de morte, de perseguição. Então Jesus Cristo trouxe de volta o reino de Deus e seu domínio. Ele não veio aqui implantar uma igreja, ele veio implantar um reino, trazer um reino. Na verdade, o desejo de Deus é que o reino dele fosse aqui na terra. E Jesus veio trazer esse reino. Tanto que ele ora em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi usado para pecar. E agora deve ser usado por cada um de nós para renunciarmos ao pecado e aos vínculos estabelecidos através do pecado, fazendo o quê? Tendo nossa atitude de arrependimento e confissão de pecados diante de Deus. Levítico 5,17 diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer,
ainda que não o soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Mesmo que você não saiba, você então pode estar debaixo de iniquidade porque não confessou, porque não conheceu a palavra, não aplicou esse conhecimento. É hora de fazer isso então. Sabendo que a nossa santificação não é só do momento em que recebemos Jesus, somos justificados em diante. Ela envolve também o nosso passado. Temos que ser santificados no nosso passado. Só nós podemos fazer isso. Só nós podemos voltar àquilo que fizemos diante de Deus, relatar diante de Deus, fazer aquela listinha de pecados e iniquidades e confessar, para estarmos livres da perseguição do diabo contra as nossas vidas. Então, Satanás e demônios, eles são espírito. Eles só estão onde um direito legal foi dado a eles. Então não adianta expulsar demônios sem primeiro tirar a base legal. Eu sempre digo que se expulsar demônios resolvesse, a nação brasileira estaria já liberta. Quantas pessoas estão aí num ciclo até vicioso de libertação, até não tenho nada contra, não estou criticando, é apenas um fato, curso de libertação, cesta da libertação, etc., onde as pessoas manifestam os demônios ali, onde é dado um grito, um comando, e por causa da altura da voz, alguns podem pensar assim, ou da oração forte, segundo alguns entendem assim, os demônios saem, mas a base legal não foi tirada, a porta de entrada não foi fechada, porque não houve arrependimento e confissão diante de Deus. Então o diabo tem uma base legal ainda. O que vai acontecer? A pessoa sai daquele ambiente, piora a sua vida dela, só atiçou os demônios, o estado dela é pior do que o primeiro, pode voltar 7 vezes mais esses demônios contra a vida dela. Faça uma conta. Uma legião de demônios, de 6 a 12 mil demônios, quanto daria 10 legiões de demônios então? Se a pessoa tinha ali uma legião, ou alguns demônios, milhares de demônios, não sabemos o número, mas ela apenas atiça os demônios, gritam com os demônios, eles vão embora naquele momento, mas eles têm a base legal, a porta está aberta, eles voltam e o estado vai ser pior, a porta é legiões de demônios ali, ok? Então, libertação não é a expulsão de demônios, libertação é apropriar-se da obra redentora de Jesus Cristo através do nosso arrependimento. Ele falou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ezequiel 44, 23 está escrito a nossa função como sacerdotes. Ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e o capacitarão a distinguir entre o limpo e o impuro. Então, como eu falei antes, muitos pecados foram abandonados, porém nunca houve arrependimento pelas suas práticas e confissão deles a Deus. Então, pecado perdoado é somente pecado confessado. Se não foi confessado, então podemos entender o quê? Que não foi perdoado. A pessoa não está livre daqueles pecados ainda, até se arrepender, confessar para ser perdoado por Deus. Provérbios 26, 2 diz, como o pardal que voa e a andorinha que esvoaça, uma maldição imerecida voltará à sua casa para se aplicar. Uma maldição sem causa nem contrapouso. Se ainda há uma causa, ainda há pecados não confessados, a maldição estará vigente ali. Provérbios 28, 13, quem esconde seus pecados não será bem sucedido. Algumas versões falam não prosperará. Quem os confessa e os abandona, em outras versões, quem os confessa e deixa, obterá, alcançará a misericórdia. Quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, somente quando confessamos e abandonamos, não simplesmente quando abandonamos sem confessar. Esse é o contexto, então, de libertação. Segundo Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguns se baseiam nesse versículo e diz, olha, a velha criação já passou, tudo é novo. Você tem uma nova criação, para com essa nova criação, você mesmo proceder à sua libertação, se arrependendo e confessando seus pecados. Esse texto, eu acho interessante essa versão, na Bíblia Judaica Completa, diz assim, desta forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo. Então, como a criação antiga já passou, a partir de então, quando você confessa os pecados, todos vão ver que há algo novo em você. Agora, se não há algo novo, é porque a maldição está ali ainda. Fica claro isso. 2 Coríntios 7:1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui deixa claro que precisamos nos purificar das imundícias também na carne, no espírito. Nosso espírito é recriado, mas ele não está livre daquelas contaminações, a menos que cheguemos diante de Deus em arrependimento e as confessemos. Então, a justiça não é simplesmente a ausência do pecado, também é fazer o que é certo, e o certo é confessar os pecados, ok? Seguindo aqui, eu quero trazer para vocês a questão de vínculos pecaminosos, aquilo que você fez que
ainda traz direito legal para demônios virem contra a sua vida. Eu quero te trazer aqui primeiramente um texto que está na Palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versos 10 a 17, que comprova que cristãos podem ter demônios influenciando suas vidas. Aqui eu quero ler esse texto. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O Senhor Jesus trata que ela tinha um espírito, portanto, um demônio que causava aquela enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. Ela tinha um sinal físico daquele problema que ela tinha já, que era espiritual e que era uma consequência de ter um espírito de enfermidade nela. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, chamou-a a si, Jesus, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga quer dizer reunião, estava numa reunião ali, estudando a palavra, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Não é diferente dos nossos dias, né? Tem alguns ministérios que eles proclamaram o dia X para a libertação, como se Jesus não pudesse libertar todos os dias. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão. Perceba que ele trata aqui de uma prisão. Ela não estava presa fisicamente, trata-se de uma prisão espiritual. Quando alguém peca, esse pecado é um pecado repetitivo, a pessoa pode estar fisicamente aqui, mas espiritualmente ou na sua alma, ela está presa num local chamado cativeiro das trevas, onde Satanás tem as pessoas presas no pecado e iniquidade, e tanta dificuldade para muitos deixarem tais pecados e tais iniquidades. Ele diz: no dia de sábado, esta filha de Abraão, portanto ele está dizendo aqui como se fosse nossos dias hoje, essa membro da igreja que confessou Jesus como Senhor, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. Aqui ele está se referindo a Satanás como aquele que prende pessoas no cativeiro. E dizendo isto, todos os seus adversários foram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aqueles que se opunham a esse tipo de libertação, Jesus chamou de adversários. Quem é nosso adversário mesmo? Nós sabemos que a palavra Satanás quer dizer adversário. Salmo 142:7 diz: tira minha alma da prisão para que louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi fala aqui nesse salmo que estava numa prisão, porém Davi nunca foi preso numa prisão física, que tratava-se de uma prisão de alma. Tanto há prisões físicas como prisões de alma no cativeiro das trevas. E a palavra de Deus fala em Efésios 4:9: ora isto, ele subiu, se referindo a Jesus, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele foi lá para libertar as pessoas que estavam no cativeiro. Tá? Salmos 142:7, Efésios 4:8-10. Então fala de lugares de cativeiro, regiões de cativeiros. Alguns estão no cativeiro como se tivesse uma teia de aranha na sua frente, outros como se tivesse uma parede, um muro, algo invisível, ele não consegue ultrapassar ali, não rompe, não avança, não vai em frente em certas áreas da sua vida. Muitas pessoas em muitas áreas da sua vida, na verdade. Então, no natural, existem réplicas dessas prisões, como hospitais, locais que pessoas são abandonadas, bocas de drogas, locais de perversão sexual, locais de pecado, iniquidade. Outras pessoas estão presas também, ali a sua mente está presa cativa, que é no caso de videogames violentos, etc., pactos de sangue. Ela está livre fisicamente, mas ela está presa nesses cativeiros. Então, libertação pessoal. O que é libertação pessoal? Nossa libertação pessoal, individual. Demônios são espíritos, sopro entra pela respiração, ele entra pelas portas que foram dadas a ele, de acesso que estão abertas através dos pecados praticados pelo ser humano. Eles entram quando há permissão através do pecado. Tem que saber quais são essas portas que foram abertas e fechá-las através da confissão a Deus em arrependimento genuíno. Tem que ter um arrependimento genuíno, confissão e renúncia, renegando todos os vínculos com Satanás e demônios em nome de Jesus Cristo. Libertação de direito dos filhos, Isaías 61:1-3 e Lucas 4:17-19. Eu vou ler esse texto aqui de Lucas. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é a unção de Jesus que Ele passou para a igreja, para cada um de nós, em nome dEle, nós que exercemos esse ministério de libertação, trazemos libertação às pessoas. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 31. Jesus consumou tudo em nosso favor e voltamos então ao reino. Quando nos arrependemos, somos libertos. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele consumou todas as coisas por nós, então precisamos o quê? Precisamos então agora nos apropriarmos através da nossa confissão e arrependimento para estarmos livres da ação de Satanás e demônios e das maldições. Quais são as raízes de iniquidades? Nessas áreas que eu falei aqui, idolatria, ocultismo, perversão sexual, pactos de sangue, onde pecados foram praticados, vínculos são formados, iniquidades são alimentadas e maldições são liberadas. Primeiro, no ventre materno, antes do nascimento, vamos buscar as raízes de cada um de nós. Quais são suas raízes espirituais? Você foi concebido fora ou dentro do casamento. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 23, 2, quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Então quem nasceu foi concebido, ou melhor, como bastardo, fruto de fornicação, adultério, prostituição, incesto, estupro, toda forma de perversão sexual, precisamos quebrar essa maldição. Não importa como você nasceu, mesmo que os pais tenham se casado depois, se nunca quebrou essa maldição do filho ou da filha bastarda, tem que quebrar, então, em nome de Jesus. Então isso acontece através da rejeição paterna ou materna. A mãe ou o pai não desejam a gravidez por causa da fornicação, adultério ou outras razões. Esses bebês são sensíveis às condições pré-natais. Conforme Lucas 1, 39 e 44, vemos a atitude ali, ou seja, quando se movimentou João Batista na barriga de Isabel, quando a mãe de Jesus, Maria, chegou também gestante de Jesus ali próximo dele. Segundo ponto, pecado. Cada pecado libera demônios. Vamos ver aqui. Vai, não peques mais, João 8, 11. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, João 8, 34. Olha que já estáis curado, não pequeis mais, para que não suceda coisa pior, João 5, 14. Cada pecado ele traz vínculos com Satanás e demônios que precisa ser confessado. Terceiro, palavras da nossa boca, Mateus 12, 36, 37. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Provérbios 6, 2. É preciso que você revogue palavras, tais como: não me interessa o que custe, quero este homem e essa mulher de qualquer jeito. Juras como: você é o amor da minha vida, se não for meu, minha, não será de mais ninguém. Aquela primeira paixão que teve, depois deixou essa pessoa, está presa ou presa a ela até hoje. Eu faço qualquer coisa para conseguir o que eu quero. Você vai morrer debaixo da ponte, você parece um gay, uma lésbica. Palavras de maldição como: você nunca será nada na vida. Então Satanás concede o desejo do seu coração. Aquilo que você falou vai acontecer quando você fala palavras de bênção, inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar algo de Deus em você. Quando as palavras não são de bênção, Satanás vai tomá-las com direito legal para cumpri-las contra a sua vida. Mas ao mesmo tempo o espírito da cobiça, que é da idolatria, entre e atormenta até que seja expulso. Se precisa falar: Deus, eu falei tal coisa na minha ignorância espiritual, no momento de insensatez, me prendi a uma pessoa, falei tal coisa, e eu quero poder dizer essas palavras agora, me arrependendo, confessando ao Senhor, estou livre delas em nome de Jesus. Alguns vícios de linguagem a nossa nação tem, como nossa, minha, nossa, vixe, está então invocando o principado raio do céu que está por trás da idolatria. E você diz: o que tem a ver eu falar isso? Tem tudo a ver quando você invoca esse ser aí. Quarto ponto, falta de perdão ou ressentimento. Lucas 6, 36, 37. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Você solta quando você perdoa. Quando você não perdoa, você está preso à pessoa. E é preciso que você então se libere, perdoando as pessoas e estando livre do ressentimento. Vamos tratar disso também na cura interior.
Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Você conhece Mateus 18:34 ali esse versículo, mas Mateus 18 fala da parábola do servo incompassível. De perdão, ressentimento, então, é algo muito importante e precisamos lembrar que quando você perdoa, você não está isentando a pessoa de acertar com Deus a justiça que praticou, o mal que praticou contra você. Então, o melhor local para deixarmos isso é nas mãos de Deus e Ele que vai, então, tratar com a pessoa, ok? Então, perdoe o mais breve possível. Quando você não perdoa os verdugos, os verdugos são espíritos que provocam, além de depressão, insônia, pesadelos, etc., outros sintomas também. Vamos para o próximo ponto. Quinto ponto, o pecado dos nossos antepassados. Êxodo capítulo 20, no verso 5, está escrito: não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade ou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Fica claro aqui, como está em Lamentações 5:7, nossos antepassados pecaram e não mais existem, nós suportamos o peso da sua culpa. Nós temos consequências por aquilo que nossos antepassados fizeram, que Deus considera pecado e iniquidade. Vamos tratar claramente disso na quebra de maldição, que é a ministração próxima. Sexto ponto, idolatria e necromancia. Idolatrar é valorizar uma coisa mais do que a Deus. Em Êxodo capítulo 23, verso 13, está escrito: em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos no nome de outros deuses, nem fareis menção, nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Então o Senhor disse que não é nem para se ouvir da nossa boca o nome deles, muito menos então prestar culto a eles. A idolatria também traz maldição, amuletos, falsas curas, etc. Vamos para o próximo ponto aqui. Então a idolatria é um assunto bastante extenso, mas nós vamos resumir dessa maneira que nós falamos aqui, né? Sétimo ponto, acender velas com motivos para as almas, anjo da guarda, 7 dias atrai o espírito de morte. Oitavo ponto, participação em cerimônias na idolatria ou na feitiçaria. O que tem por trás disso? Né? Necromancia, culto a mortos, consagração a ídolos, então batismo, crisma, primeira comunhão, casamento na igreja católica, tudo isso precisa ser arrependido e confessado diante de Deus como pecado. Nono ponto, nome consagrado a um santo ou a qualquer entidade. Isso está trazendo a característica daquele personagem ao qual o nome faz menção. 10. Pessoas consagradas a entidades demoníacas pelos seus pais desde o ventre ou em qualquer outra idade. Eu lembro de um caso em Brasília, há mais de 20 anos atrás, uma irmã que casou em santidade, ali noivos, esperaram para ter relação sexual do modo correto, que é depois da aliança do casamento, só que não conseguiam consumar o casamento através da relação sexual, porque cada vez que eles iam em busca disso, os demônios tomavam o corpo daquela mulher e não permitiam. Depois de orações, de busca dessas raízes, foi descoberto que aquela mulher, quando criança, com 6 anos de idade, o pai dela estava numa cerimônia, numa cachoeira nos arredores de Brasília, e consagrou ela para ser esposa de Satanás. Claro que então não conseguiu consumar o casamento, porque o próprio Satanás vinha com direito legal dado pelo pai como autoridade geracional para cobrar o corpo daquela mulher. Quando foi pedido perdão a Deus por identificação, foi quebrada essa maldição, e ela consumou o casamento, então foram felizes nessa área também sexual como casal. Passes e benzimentos, por trás disso, 11º ponto, está Preto Velho, que é a entidade que traz miséria, pobreza, sono excessivo, preguiça, etc. 12º ponto, simpatias, todo tipo de simpatia. 13º, superstições, qualquer tipo de superstições, como algo simples de não passar debaixo de uma escada, entre outros. 14º ponto, uso de amarras no corpo, como aquelas fitinhas consagradas ao Senhor do Bonfim, ou outras, aquelas tornozeleiras com uso de pombagira, o que algum tempo atrás foi utilizado, infelizmente, que eram as pulseiras chamadas pulseiras sexuais. Cada cor simbolizava algo que a pessoa queria fazer, mesmo sem saber, o outro estava vendo aquilo e considerava que ela queria fazer. Por exemplo, a cor amarela era abraçar, a cor rosa mostrar o peito, laranja, morder com carinho, roxa, beijar com a língua, vermelha, fazer dança erótica, verde, chupar o pescoço, branca, a menina decide, azul, a menina faz sexo oral, rosa, claro, o menino faz sexo oral, preta, fazer sexo, dourada, todos os itens assim. Então, algumas meninas, infelizmente, foram estrupadas, adolescentes, porque estavam usando uma pulseira, nem sabendo o seu significado, aquela pulseira sexual. Isso foi até proibido no Brasil, né? Símbolos como símbolo de caveira, yin yang, que se representaria o positivo e o negativo, como se fosse possível haver um acordo entre Deus e o diabo.
E fitinhos, como a gente falou, tantas outras amarras no corpo de água, trabalha com símbolos. Símbolos são ponto de contato. 15º ponto, consulta meios de adivinhação como horóscopo, mapa astral, quiromancia, búzios, runas, cabala, bola de cristal, leitura em copos d'água, vísceras de animais, etc. 16º ponto, participação em festas contaminadas, como virada do ano na praia, que é uma consagração aos demônios do ano seguinte, Cosme e Damião são Exus mirins, festa junina, que é a festa de necromancia, o Antônio, o João, o Pedro já morreram, então estão cultuando o morto. Festa de Halloween é o único dia que é permitido aos satanistas consultar o próprio Lúcifer, e as pessoas acham que isso é uma cultura, não tem nada de cultura. Carnaval, que é a festa da carne, o próprio rei Momo ele tipifica Lúcifer, que era o ministro de louvor no céu, e exige uma festa para ele, que é essa festa profana chamada Carnaval. A rainha do Carnaval tipifica a rainha dos céus, que é o espírito que está por trás da perversão sexual. Festa de padroeiras, que é a necromancia. 17º ponto, uso de objetos para trazer sorte. 18º ponto, participação em espiritismo, qualquer tipo de espiritismo. Hebreus 9:27 diz: ao homem está dado morrer uma só vez, depois virá o juízo. O que nos espera depois da morte é o juízo e não existe uma segunda vinda. 19º ponto, atividades místicas, esotéricas, medicina alternativa, nova era. 20º ponto, vínculos diversos, como novelas contaminadas, más conversações, exposição e prática de pecados, a tecnolatria, vício em tecnologia, perigo da telinha, TV, internet, smartphone, tablets, computadores, ao vício em internet, que também é conhecido como compulsão em internet ou interdependência. Pessoas viciadas em internet são chamadas de cyberviciados. A doença é nomofobia, nomobile, sem telemóvel. Uma pessoa que passa algumas horas conectadas à internet, seja enviando e-mails, conectada à sala de bate-papo, realizando um negócio ou jogando, pode ser considerado um cyberviciado. É diagnosticado como um caso de internet dependência, quando as pessoas têm sua vida pessoal, profissional e sentimental afetada pela permanência exagerada na internet. Os casos de compulsão à internet vêm crescendo consideravelmente. Já é um problema social. Além disso, o cybervício gera o cyberadultério. Ocorre com pessoas que têm algum tipo de relacionamento físico e mantêm relacionamento amoroso virtual. Especialistas declaram que o cybervício deveria estar listado juntamente com o vício do álcool, da cocaína, da heroína, entre outras drogas que geram esses vícios. Um dos maiores formadores morais, então, é a telinha, a internet. Pessoas passam de 23 a 26 horas por semana na frente da telinha. Estudos indicam que um jovem de 17 anos, quando completa 17 anos, terá assistido a 17 mil horas de TV e internet de programação contaminada. Com exceção do som, nenhuma outra atividade toma tanto tempo. São inúmeros os programas de base ocultista e de moralidade, e aqui inclui-se também DVDs, internet, todas as redes sociais. Não exagero no uso, tem que usar tudo no temor de Deus e com tempo limitado, tem que ter limite de tempo. Exposição à TV e internet com programações carregadas de base ocultista e de imoralidade, ao exagero das redes sociais, exagero do uso da internet. Só para vocês terem uma ideia de programações contaminadas, a Disney estabeleceu como regra que a palavra Deus não pode ser utilizada em suas produções. Estou publicado na revista Cristianismo Hoje, de junho e julho de 2014. Então imagine o que tem por trás disso, tantos filmes, séries de televisão, etc., contaminados. Wicca, anjos cabalísticos, enfim, são tantas coisas, tantas programações contaminadas. Usuários de redes sociais se perdem em meio ao excesso de informação e a ânsia por ser notado. Quando a motivação é simplesmente a exposição do eu, as redes sociais se tornam um espaço de narcisismo explícito, onde a busca por uma curtida vai tornando as pessoas reféns do que outros pensam ou vão pensar delas. Se quisermos realinhar os valores de Deus nos nossos corações, na nossa agenda, temos que valorizar as pessoas que estão dentro de nós, não apenas contatos via internet. Vínculos que são pacto de sangue, 21º ponto, marcas no corpo, ritual que corta e tira o sangue, tem que recolher o sangue derramado, expulsar os espíritos imundos por trás, apagar espiritualmente, como por exemplo tatuagem. A Torá diz: a escrita de tatuagem não porém entre vós. A Bíblia, em Levíticos 19:28, na versão internacional, diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos.
Aqui configura também idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, sol, lua, estrelas, astros, nem embaixo da terra, seres humanos, animais, natureza, ecologia, nem nas árvores debaixo da terra, que são seres marítimos. Êxodo capítulo 20, no verso 4, que as pessoas vão escrever o nome, vão escrever até no versículo bíblico, vão fazer um desenho e vão idolatrar ou serão alvo de idolatria através daquilo que fizeram. Se idolatra a si mesmo, culto ao corpo. Levíticos 19, 28, na Bíblia Judaica Completa está escrito assim: nem se tatuem, eu sou Adonai. Piercing também, nem cortarem um pedaço de sua carne, Levíticos 21, 5. Na Bíblia Judaica Completa está escrito assim. Aqui estou citando e falando, tratando das raízes espirituais e não simplesmente de um modismo, né? O que está por trás daquilo que aparentemente é uma moda. Brincos em homens configura o desejo de não querer ser livre. Esse capítulo 21, de 1 a 6, fala do servo da orelha furada. Então, quando ele queria ainda continuar com o seu líder, né, com o seu chefe, com o seu dono, mesmo sendo já considerado livre, consagrado livre, ele fazia, então era feito um buraco na sua orelha. Então, no homem traz esse tipo de conotação. É algo ligado ao homem não estar totalmente na sua postura de homem, estar efeminado, mesmo que não tenha trejeitos efeminados. Consagração do bebê no ventre a entidades malignas. Ao nascer, o sangue derramado é uma aliança que dá legalidade a Satanás. Fechamento de corpo com navalha na Sexta-feira Santa, feito no Espiritismo. Eu fiz isso quando estava no Espiritismo, no Manicandomblé. Qualquer ritual que tire sangue da pessoa passa a ser um pacto espiritual. 22º ponto. Envolvimentos diversos, por exemplo, Papai Noel, necromancia, gnomos, elfos e duendes, que são 7 anões. Músicas seculares não são inspiradas pelo Espírito Santo. Filmes pornográficos, filmes de violência e morte, jogos de violência e morte, colchões e palmilhas magnéticos, ver a origem que a energia está sendo buscada. Nem tudo é autêntico. Jogos de computador e videogame violento como Mortal Kombat, Street Fighter, Doom, GTA, entre outros. Qualquer forma de envolvimento com ocultismo, jogos ocultos, carta de tarô, leitura de mão, tábua de Ouija, percepção extrasensorial, meditação transcendental, hipnotismo, astrologia, horóscopos, bruxaria, magias, feitiçaria, macumba, umbanda, satanismo, etc. Todas as seitas, Hare Krishna, Seixonoye, Testemunho de Jeová, mormonismo, Rosa Cruz, maçonaria, baísmo, unitarismo, ciência cristã e todos os clubes e sociedades que usam a Bíblia e Deus como base, entre aspas, mas omitem o sangue redentor de Jesus Cristo. Tem que renunciar a tudo isso. 23º ponto, seitas e heresias. Eu coloquei no topo maçonaria e Rosa Cruz, na pirâmide satânica, no topo está a Irmandade Satânica e os dois principais braços dela são maçonaria e Rosa Cruz. Okay? O alvo é o de outras sociedades secretas se impor a nova ordem mundial com Maitreya, satanismo em todos os clubes e sociedades que usam a Bíblia e Deus como base, entre aspas novamente, mas omite o sangue redentor de Jesus, como falamos anteriormente. 24º ponto, drogas, rock, artes marciais, roubos e furtos. O narcotráfico, raiz narco, provém do grego narque, torpor, é responsável pelo faturamento anual de 500 bilhões de dólares, a indústria farmacêutica 400 bilhões de dólares, o álcool 292 bilhões de dólares e o tabaco, cigarro e outros 244 bilhões de dólares. Rock pesado acompanhado de violência e espírito de morte, músicas contaminadas. A música é o segundo maior fator de influência na formação de valores dos adolescentes e jovens. O primeiro é a televisão, ok? Tudo isso precisa ser renunciado. Artes marciais incluindo capoeira. O Senhor, ao que ama a violência, sua alma o abomina. Estou falando aqui do espiritual, está em Salmos 11:5. Todas as artes marciais possuem necromancia como pano de fundo, adoração, veneração a mestres que já morreram. É feito reverência a eles. Pés descalços do tatame, pisando no local consagrado, rituais religiosos. Cores das faixas que são consagradas a entidades, gritos são gritos também consagrados a entidades, ok? Altar da arte marcial, está ali a consagração aos inventores daquela arte, quem pratica arte marcial, em algum momento vai ter que reverenciá-los, e isso é abominação a Deus, tá? Mensagens subliminares, hoje existem mensagens subliminares em filmes, em propagandas, em todo tipo de publicidade, quase todos têm esse tipo de mensagem subliminar. Perversão sexual, o homem não é predador, a mulher não é uma caça, relação sexual é um pacto de sangue. Então, defraudação, levar uma pessoa a fazer algo que ela sabe que é pecaminoso, fornicação, sexo entre solteiros,
A palavra de Deus fala em Provérbios 20, 21, a herança que no princípio é adquirida das pressas, no fim não será abençoada. Você pode ler também Deuteronômio 22, 28 e 29, que diz que quando alguém se deitar com uma virgem que não é desposada a ela, ele vai ficar preso a essa pessoa pelo resto da vida. Então, teve relações sexuais, está preso àquela pessoa, a não ser que vá, no momento, fazer desligamento de alma. Nós vamos fazer isso também na nossa oração. A Bíblia fala em Gênesis 3,16, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Adultério, Provérbios 22, 14 diz, a conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então, quem praticou adultério, primeiramente está sob a ira do Senhor. Ok? Adultério quebra a aliança que era até que a morte separasse, assim reflete o desejo da morte do cônjuge, então libera espírito de morte contra a vítima, depressão contra a vítima e rebelião sobre os filhos. Homossexualismo e lesbianismo tem a ver com o anticristo. Levítico 18, 22 fala que a abominação ao Senhor, diz que o anticristo é um que não toca a mulher, portanto homossexual. Ok? Tem uma raiz também aí de idolatria, Romanos 1, 24, 26, versos 26 e 28. Então o desejo homossexual pode ser desconstruído. Existe uma prisão na prateleira das trevas, no formato homossexual masculino, onde o homem está preso, ou feminino, a mulher está presa, não consegue ver outro sexo, tem que tirar essa pessoa dessa prisão. Ok? O movimento Kira que vai estar edificando essa questão do gaysismo no mundo, toda forma de perversão sexual, abuso sexual, incesto. Levíticos 18,6 diz que não se deve deitar-se com um aparente. Masturbação, pornografia, um vício em materiais pornográficos criou uma enorme crise moral, sendo mais prejudicial que o divórcio e a homossexualidade. Voyeurismo, bestialidade, exibicionismo, prostituição, troca de casados, fantasias, pensamentos impuros, sexo virtual, sexo oral, sexo anal. Quando a pessoa teve práticas de perversão sexual, ela pode estar sendo visitada por espíritos sexuais chamados íncubos na forma masculina, súcubos na forma feminina. A pessoa vê, esses espíritos vêm através de sonho e tem relação sexual com as pessoas. Toda forma de perversão sexual tem que ser arrependida e renunciada. Sexo oral, sexo anal também. Laços entre alma e níquos. Gênesis 2,24 diz, esta é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O teu desejo será para o teu marido e te iluminará. Gênesis 3,16. Esse é o padrão de Deus, bíblico. Quando fora desse padrão, há matadura iníqua. Então, se você teve relações sexuais com pessoas com uma pessoa com qual não se casou outras pessoas, você vai precisar se arrepender e fazer desligamento de alma com essas pessoas em nome de Jesus. Declarando o sangue de Jesus separando você dessas pessoas. Quando o homem teve essas práticas, ele teve relação sexual com mais de uma mulher, ele tem correntes na sua mente, ele não consegue entender o profético de Deus. A mulher, ela tem marcas nos sulcos nas suas costas, e ela não consegue, então há uma confusão aí, porque ela poderia receber a semente, né, o sêmen de um só homem, que foi assim que Deus fez, né? Então tem que tirar essa mistura toda no desligamento de almas, certo? Aborto mata gerações, não matarás, esse é o capítulo 20, no verso 13, ok? Então, nessa questão de perversão sexual, há 3 casos aqui a serem considerados. Primeiro, abominação, ato repugnante. Não se relacione sexualmente com o homem como se fosse mulher, isso é abominação, isso aqui no caso de homossexualismo. Destruição, vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Vingança do próprio Deus, ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 6, a versão ACF. Então alguém pode estar debaixo da perseguição do próprio Deus, porque teve essas perversões sexuais, precisa se arrepender e renunciar. 27º ponto, transferência de espírito, ele se transfere através da relação sexual, abuso, molestação sexual, imposição de mãos contaminadas e através de aborto. 28º ponto, maldições das bênçãos de falsos profetas, Malaquias 2, 1 a 9 trata disso. Deus diz que se o sacerdote não está vivendo com integridade na presença dele, a bênção do sacerdote sobre a pessoa não é bênção, é maldição. Precisa tirar a imposição de mãos contaminadas. Ora, dizendo que se tira, se arrepende por ter permitido a imposição de mãos contaminadas sobre você, retira aquela imposição e quebra a maldição que veio através daquela imposição. 29º ponto, mutações genéticas através de prática de perversão sexual, alteração do DNA, alimentos, etc. também trazem
essa mutação genética e deve ser renunciada também à mutação genética. Pecados e iniquidades trazem sérias consequências, trazem castigos pelos erros e precisamos admitir isso. É preciso se arrepender dos pecados e confessar a Deus esses pecados em arrependimento genuíno. Aqui quero citar Marcos 1,15, a João Batista dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não falou quem quer citar Jesus, simplesmente ele chamou para arrependimento. Jesus também tem o mesmo princípio. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Atos 2,38, a igreja primitiva continuou com a mesma prática de arrependimento. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, algumas pessoas podem dizer assim: mas Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Leva sim, Atos 17:30 está aqui. Mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não conhecia a palavra. Você conhece a palavra, se converteu, confessou Jesus, então você está aqui. Nesse contexto, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro a João 1,19. Nós lembramos que a Igreja Apostólica tinha essa prática, Atos 19:18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Então, o que nós vamos fazer agora? Você teve a lista aí de pecados e iniquidades, o Espírito Santo te lembrou daqueles que você precisa confessar. Faz essa listinha aí, se prepara que na próxima ministração, no próximo vídeo, nós vamos trazer uma oração de grande renúncia, onde você poderá então confessar a Deus esses pecados e iniquidades, ok? Em arrependimento. Então, qual é a sua lição de casa agora? É você lembrar, deixar o Espírito Santo para ele escutar seu coração e você lembrar cada ato que você praticou de iniquidade, de pecado, de transgressão, de quebra de leis e mandamentos de Deus, confessar. E no próximo vídeo, então, nós vamos fazer essa oração de grande renúncia em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te lembrar para que você confesse e seja definitivamente livre e as maldições que vinham contra você, a legalidade que o diabo tinha, sejam eliminadas em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Vamos então agora para a oração de renúncia. Eu quero convidar você, diante de Deus, uma genuína atitude de arrependimento, de temor de Deus, você repetir essa oração comigo. Então, ok? Diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos principados e potestades e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu Deus, a quem eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás e seus demônios e a todas as suas obras, ao mundo, ao pecado e à carne. E para deixar isso bem claro, passo a renunciar, colocando sobre a cruz de Cristo e pedindo perdão ao Senhor em arrependimento os seguintes pecados e iniquidades: catolicismo, todo envolvimento com a idolatria. Você pode repetir o que você fez desde a primeira comunhão, crisma, casamento na Igreja Católica, consagração de filhos, etc. Práticas diversas, benzimentos que você recebeu, passes, santinhos, crucifixos, búzios, semente de ariquiti, aquilo que você usou como objetos de superstição. Também cite diante de Deus agora atividades místicas como experiências místicas com copos, cabala, tesoura, pêndulo, pirâmides, cristais, uso de cores e quaisquer outros semelhantes. Também diante de Deus você coloca a questão de qualquer envolvimento com o espiritismo, desde espiritismo kardecista, umbanda, candomblé, quimbanda, magia negra, outras linhas da feitiçaria, da macumbaria, do uso de poderes mágicos. Confessa a Deus cada um desses pecados e renuncia a eles. Também seitas, qualquer seita que você tenha participado, como budismo, shintoísmo, taoísmo, messiânica, seishonoye, mahikari, Hare Krishna, tantrismo, maçonaria, Rosa Cruz, mormons, testemunho de Jeová, ateísmo, islamismo, ciência cristã, santo daime, racionalismo cristão, hinduísmo, unificação, meninos de Deus, legião da boa vontade, Wicca, culto aos ancestrais, pagelança, ufologia, contato com extraterrestres, pecados sexuais, peça perdão a Deus por todos eles, sedução, lascívia, exibicionismo, sensualismo, bestialidade, incesto,
pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgia sexual, libertinagem, bastardia, estupro, fetichismo, pedofilia, sexo anal, sexo oral, sexo grupal, sexo virtual, abusos e qualquer outra forma de perversão sexual. E você pode também orar comigo dizendo assim, que você se separa, coloca o sangue de Jesus e o poder da cruz entre você, cada uma das pessoas que se envolveu no passado, fale para Deus agora o nome, diga eu me desligo de tal pessoa, talvez você não lembre os nomes, mas lembra a situação, lembra como era essa pessoa, lembra uma característica física, etc. E declare que você está separando delas, fazendo toda a divisão, todo o desligamento de alma iníqua que havia entre vocês. Você deixa então de ser cabeça ou corpo dessas pessoas e que elas deixam de ser cabeça e corpo seus também nesse momento. E você devolve tudo da alma dessas pessoas que estavam com você e toma de volta tudo da sua alma que estava com elas agora descontaminado pelo sangue de Jesus, reintegrando assim a sua alma em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você, irmão, você tira da sua mente essa corrente, que espiritualmente você tira as correntes que impediam você de entender o profético de Deus. Você, irmão, tira o sangue que foi para a sua medula, sangue estranho de homens que veio através da semente do sêmen de homens e entrou em você, essa semente. E você tira esse sangue, entrega para Jesus e declaramos então que o sangue de Jesus e o poder da cruz te purificam desses pecados todos, ok? Também peça perdão por pensamentos ou tentativa de suicídio, pensamentos de morte, por aborto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Renuncie então ao espírito de aborto, espírito de morte, ao Moloque, que está por trás dos abortos também, ok? Então cada um desses pecados você está se arrependendo de Deus, pedindo perdão a Deus. E você então pode declarar comigo assim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, diga assim, eu estou livre de cada um desses pecados, recebo o perdão de Deus e declaro que assim está quebrado todo o direito legal de Satanás e dos demônios sobre a minha vida, em razão dos mesmos. Quebro também em nome de Jesus Cristo todas as maldições que vieram sobre mim em decorrência desses pecados. Declare também que você sai com a chave que é Jesus de todas as prisões espirituais que você estava preso por causa desses pecados e iniquidades, e fala comigo assim, cancelo toda forma de manipulação, dominação e controle que estava sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Desfaço também toda a mutação genética manipulada em mim, em nome de Jesus Cristo. Cancelo todo o poder de Ísis, Osíris e Horus como trindade satânica sobre o Brasil, em nome de Jesus. E diga comigo, tomo de volta o meu espírito, o controle dele, guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E diz assim, Deus Pai, eu te peço que o Senhor tire de mim toda a raiz de iniquidade, eu extirpo do meu espírito toda a raiz de iniquidade, desarraigo agora toda a raiz de iniquidade em mim e declaro que recebo a equidade de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Declaro que todas as maldições que vieram a mim, devido a esses pecados e iniquidades já confessados, estão quebradas agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os espíritos de maldição que estavam aí ainda contra a minha vida, eu os amarro, os expulso da minha vida com qualquer espírito imundo que estava por trás dessas práticas já confessadas, os amarro e expulso da minha vida com todo o mal que me causaram agora e para sempre. Vão embora para onde o Senhor Jesus determinar e não voltem mais. Eu estou livre agora e para sempre, em nome de Jesus. Proíbo toda forma de retaliação do diabo contra a minha vida. Declaro assim portas fechadas para o retaliador, portas abertas para o teu reino sobre a minha vida. Me revisto das armaduras de Deus, agora cinto da verdade, coração da justiça, sapatos da pregação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sou livre definitivamente em nome de Jesus. Cristo se rendeu por mim na cruz do Calvário e me fez livre e me trouxe vida e vida com abundância. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. E eu vou orar por você. Pai, obrigado por cada vida que se dispôs, se arrependeu, confessou seus pecados. Eu quero declarar que estão livres de toda maldição, estão livres, Pai, dos demônios que vinham contra a vida delas devido a esses pecados e iniquidades já confessados. Eu peço agora que o Senhor envie seus anjos com vassoura de fogo para varrer todo o lixo espiritual dessas ministrações e também dessa renúncia, e que esse lixo seja conduzido para o local que Jesus determinar para esse lixo, junto com os espíritos imundos que se alimentavam desse lixo, vão embora agora e para sempre, com todo o mal causado, e não voltem mais. Quero declarar as maldições, então, devido a esses pecados e iniquidades quebradas agora e para sempre,
E quero declarar a tua bênção, a tua paz, a tua graça sobre cada vida agora, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Será um novo tempo, Pai, de vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém.